agora, Ponto de Vista, a palavra oficial de nossa emissora, com Zé Antônio Aragão. Oficial de nossa emissora, com Zé... Serra Grande FM. Agora 12 horas mais 24 minutos. Hoje é sexta-feira, 7 de novembro, a primeira sexta-feira deste mês de novembro. José Antônio Rodrigues de Aragão está comigo aqui no estúdio em Guaraciaba do Norte para avaliar, analisar e debater os principais temas dessa semana na coluna Ponto de Vista. Zé Antônio, muito boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Muito boa tarde. Grande FM. Um prazer, mais uma vez, participar aqui desse debate que ocorre toda sexta-feira. Neste dia 7 de outubro, Novembro. de novembro. O outubro foi mês tão grande que eu ainda penso que está mesmo, né? Rapaz, na semana passada estávamos de vermelho, hoje estamos de preto. Pois é, ontem eu estava lá no Cumbuco, No Cumbuco? na Calcaia? inauguração do Hotel da Lucinda. Ah, tá. Hotel Velejar muito bonito lá, tá certo? A Lucinda estava radiante de felicidade. Tinha aquele sanfoneiro que o Dominguinho deu a sanfona a ele antes de morrer. Valdônio. Não é o Valdônio, não. É outro. É um camarada que é considerado o sucessor do Dominguinho. Ele toca bem pra caramba. Eu fiquei impressionado com a qualidade musical. Tinha uma atriz da Globo também, que estava lá, ela cantou. Ela já fez filme, fez novela e tudo. Foi o Dorival? Não, O Dorival não, tava... não, outro não. O Fernando sabe o nome dele. O Fernando estava lá comigo. O Aragão também sabe. Festa muito bonita lá. Encontrei o Tomás Figueiredo, ex-prefeito de Santa Quitéria, o Naumi, que é o prefeito de Calcaia. Festa muito bonita que estava acontecendo lá na reinauguração do Hotel Velejar. A Lucida comprou ele há algum tempo e fez umas reformas por lá e agora... Mas lá é um lugar agradabilíssimo, tá certo? Parece assim um pedacinho de céu. Coisa bonita. Pois é, aí a gente ontem lá na conversa, eu conto mais Figueiredo, lembramos que ontem era o aniversário do Ciro Gomes, né? Sim. Dia 6 de novembro. Ciro Gomes, da sua neta Laura, do meu amigo professor Glaudemir. Ontem tinha muita gente, meu amigo Chupeta, o Glauber Macedo também, muita gente aniversário no dia 6 aí, né? Tem muita gente. Olha, gente, são 12 horas mais 27 minutos. A gente começa a Tribuna da Serra Grande exatamente tocando nesse assunto, né, Antônio? Essa semana teve a filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao União Brasil, o evento que aconteceu lá na capital federal, contou com a presença do Ciro Gomes, do capitão Wagner. Ciro Gomes, inclusive, daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, pediu desculpas, né? Fez um meia-culpa em relação ao capitão Wagner, atingindo o próprio irmão, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque agora eu quero saber dessa entrevista que o Roberto Cláudio concedeu agora de manhã, que ele não se posicionou em relação a ser candidato ou não, mas disse que já matou a vontade de ser candidato ao executivo estadual. Dá para fazer uma leitura clara, né? Ele disse que não está nem aí. Não tá. Nas palavras dele, ele falou isso lá no dia da filiação do Ciro Gomes, disse que não tem mais tesão para isso. Pronto, exatamente as palavras dele. Ele usou essa hoje também? Não, hoje não. Mas eu vi o discurso dele lá em Brasília durante a filiação dele. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, que eu quero ir agora pela sequência da semana, que eu gosto de pegar a sequência todo dia, porque tem assunto que você acha que está ultrapassado, mas que na verdade a gente puxa de novo de lá para cá para mostrar que é assunto que tem tudo a ver. Por exemplo, nós vamos começar porque na sexta-feira saiu a confirmação do STF da condenação da Carla Zambelli por aquela perseguição armada. Agora a condenação dela em relação a este crime por parte do Supremo Tribunal Federal torna-se definitivo. Por esta ação, Zambelli, que está presa na Itália, foi condenada a mais 5 anos e 3 meses de prisão, o que não caberia outro tipo de regime. Se somada à condenação de mais de 10 anos que ela já tem, não caberia outro tipo de regime que não seja o regime fechado pela legislação brasileira. Seria uma pá de cal aí, Zé Antônio, na Carla Zambelli, a condenação definitiva que foi anunciada pelo STF na última sexta-feira à tarde? Essa confirmação eu tive na própria véspera da eleição, quando vi aquela cena. Eu digo, vai ser caçada, presa, esfrabicada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tive essa certeza nesse dia, tá certo? E tem uma coisa, talvez se ela entrar com algum processo pedindo redução de pena, o Moraes vai considerar litigância de má-fé
e Vai aumentar. condenar ela a pagar uma multa de 22 milhões ou então ir para a guilhotina. Olha, são 12 horas mais 29 minutos, coluna Ponto de Vista, sexta-feira, 7 de novembro. Então, os ministros do STF também, na última sexta-feira, votaram para que a polícia seja obrigada a informar agora em uma abordagem o direito do abordado em se manter em silêncio, tipo aquele esquema lá dos filmes norte-americanos, você tem o direito de permanecer em silêncio, tudo que você falar poderá e será usado contra você no tribunal. Teria necessidade de uma determinação do Supremo, Antônio, ou isso a própria polícia deveria já ter resolvido? Eu acho que o Supremo deveria fazer um bocado de determinação óbvia como essa, tá certo? Que eu pensei que já funcionasse normalmente, a eles mesmos. Porque quem menos cumpre lei aqui no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Ele é campeão de transgressão legal. 12 horas mais 30 minutos, então, depois da ação da Polícia Militar do Estado do Ceará, onde nós tivemos 7 integrantes do Comando Vermelho mortos que estavam pretendendo invadir um bairro da cidade de Canindé, e a polícia agiu a partir de informação do Departamento de Inteligência e conseguiu suprimir essa ação que ocorreria no município de Canindé. 7 pessoas mortas, 7 membros do Comando Vermelho. O próprio governador Eumano de Freitas, que, para surpresa de alguns, né, já que ele é de esquerda, ele elogiou o trabalho da polícia e disse que entre a polícia e um bandido, numa troca de tiros, se alguém tiver que morrer, que seja o bandido. Palavra do Eumano de Freitas. E aí, Zé Antônio, veio um elogio lá da região do Sudeste, né? Feito pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que está no fogo cruzado aí. Ele foi publicamente parabenizar o Eumano de Freitas e os policiais militares do Ceará pelo sucesso e o êxito da operação contra o Comando Vermelho em Canindé. Cláudio Castro afirmou que o episódio mostra que essa é uma guerra que não tem fronteiras e exige a união entre todos os estados. Não houve réplica de comentário por parte do governador Eumano de Freitas. Antônio, como é que você pode avaliar o comentário, o elogio feito pelo Cláudio Castro, ele que está no fogo cruzado, numa ação que aconteceu aqui no estado do Ceará? O Cláudio Castro naturalmente faz um elogio desse para mostrar que não foi só ele que agiu. Ele podia até ter dado uma alfinetadazinha, ter dito assim, esse daqui tinha ordem de prisão, mandado de prisão, que a justiça mandou executar, tinha mandado de busca e apreensão, tinha passagem pela polícia e etc. E no Ceará, pelo menos, governador, 10 pela sua previsão, porque antecipadamente, antes que o crime acontecesse, os caras foram julgados e executados antes do crime acontecer. Os caras iam dentro do mato, quem é que garante que eles iam fazer alguma coisa errada? Tá certo? Quem é que garante? Me diga. Realmente Foi um julgamento antecipado. Certo? Se o Alexandre de Moraes descobre isso aí e passa a usar, porque, de certa forma, ele já usa, né? O Alexandre de Moraes, ele está fazendo escola. Né? Olha, gente, são 12 horas e 32 minutos. Vou fechar só um pouquinho a nossa tela aqui para fazer aqui um ajuste aqui. Já eu volto, viu? Eu peguei de volta de volta com você aqui na tribuna da Serra Grande FM, com José Antônio Aragão, na coluna Ponto de Vista. Vamos aqui dar sequência aqui, gente. Deixa eu voltar aqui para a minha pauta aqui, para a gente tocar no próximo assunto aqui, que é exatamente o presidente Lula assinou, ainda na sexta-feira, né, o projeto de lei de antifacção criminosa e enviou ao Congresso Nacional. Ainda assim, para os governadores não é suficiente. E aí, Zé Antônio, foi feita uma pergunta que eu acho muito interessante, ainda na sexta-feira, durante o debate, quem estava comandando era exatamente aquele rapaz da CNN, que agora me falta aqui o nome dele. Não, depois de 6 horas da noite, ali junto, começa o Globo News das 18 e ele também começa na outra lá. Me faltou aqui o nome dele. Ele questionou o seguinte: de que forma a política que não esteja contaminada pode ajudar. Cajuqueira, pronto. De que forma a política que não esteja contaminada pode ajudar a barrar o crime organizado? E aí, José? Pode ajudar a barrar. É assim, se você for analisar o histórico, e eu vi um comentário do Ciro Gomes nesses dias a respeito disso, da criminalidade, isso, ele disse logo assim, lá pelo meio, que no tempo do Fernando Henrique não tinha.
Quem foi que veio depois do Fernando Henrique? Lula. Pois é. Aí ele falou nisso, né? Teve o Lula, a Dilma, e aí Temer. teve o Michel Temer e o Bolsonaro, e agora o Lula de novo. Ele quis dizer, nas entrelinhas, que tem a ver com o raciocínio do PT, da forma de governar, que afrouxou, tá certo? Parou de agir como devia. Aí o garrote, se você chamar o crime organizado de garrote, na nossa linguagem aqui do sertão, pegou corda no lombo. E agora está difícil de controlar. Nada é impossível. Até tem um ditado que diz que o camarada foi fazer porque não sabia que era Impossível. possível e fez, né? Então, é mais ou menos por aí. A tarefa é muito difícil resolver, porque está impregnado, contaminado, metastasiado, tá certo? Deu metástase, tá certo? Invadiu, enraizou-se em todo canto. Eu vi o chefe da inteligência da Polícia Civil do Distrito Federal dizendo que tem 10 anos que o crime organizado peleja para se estruturar no Distrito Federal e não consegue, porque eles agem preventivamente. Quando você vê, como a gente vê aqui no Brasil, a operação policial, aí morreram aí 120 e tantos, né? 4 policiais e 117 bandidos. Aí uma operação aqui no Ceará, morreram 7, não sei o quê. Não era para ter uma operação, não. Era para as coisas irem sendo resolvidas no dia a dia, de forma pontual e praticamente antecipada. O Brasil tem um defeito desgraçado de agir não por demanda da possibilidade, mas agir por consequência da ocorrência que não teve uma previsibilidade antes. Em última análise, a gente aqui só procura fechar a porta depois que aconteceu o roubo. É desse jeito que a gente trabalha. A gente vai correndo atrás do prejuízo. Aqui, quando tem um lugar que está em paz, se tem muita polícia, o comandante olha e diz, rapaz, tem 50 policiais aqui nessa região da cidade. Como não está acontecendo nenhum crime, vamos tirar de lá e botar no lugar que tem muito crime. Aí o crime vai para o lugar que tirou a polícia. O policial, ele existe para evitar. Por isso é que existe polícia ostensiva, que é essa que anda fardada, é para evitar que o crime aconteça. E eu estou me lembrando que hoje não existe mais polícia que não seja ostensiva. Toda ela é ostensiva. A Polícia Civil anda com a roupa preta, escrito Polícia Civil, com capacete, com colete, aquela coisa toda, não é desse jeito? Mas é nos cumprimentos de ordens judiciais, né? Porque ela é polícia judiciária. Ela age na investigação. A Polícia Federal também, onde você vê a Polícia Federal, é de roupa preta, de achaquado. Mas eles agem de forma diferente. Eles não fazem. Será que quando eles estão trabalhando normalmente, eles andam de uma forma mais discreta? Não. Eu estou pensando que daqui uns dias, quando o policial for agir, vai com uma banda de música. É só o que falta. Porque essas polícias judiciárias, eles só agem, tá certo? Toda polícia civil é judiciária. Sim, a federal também é judiciária. Toda polícia civil é judiciária. E então, o policial federal é civil. Eles agem exatamente no cumprimento de mandatos judiciais, né? Ou na parte de investigação. Na parte ostensiva, eles estão. Não, mas eu estou querendo lhe dizer é que a ostensiva hoje não é só mais a polícia militar que anda fardada, não. O pessoal da Polícia Federal e da Polícia Civil se caracterizou como polícia ostensiva. Eles não fazem o patrulhamento natural, mas eles viraram uma polícia ostensiva porque eles andam, tá certo? Igual para pagar de pirata. Onde você vê um cara da Polícia Civil, uma letra bem grandona, daqui uns dias só falta eles botar aquele capacete do Império Romano na cabeça, um bocado de coisa vermelha saindo de dentro, como tem Santos Pedido. É só o que está faltando. Pois bem, mas sabe por que é? É para poder impor respeito. Que eles andam daquele jeito ali, né? É para poder impor respeito. Pois bem, mas no final das contas, o que eu acho é que é possível, sim, combater o crime organizado. É possível. Eu não acho que... O Caio Junqueira, porque ele tem um viés de esquerda, quando ele fala sem ideologia, não foi o que ele falou? Sim. Sem polarização. Sem contaminação. Contaminação que ele quer dizer é quando os políticos não têm no meio deles alguém ligado a essas organizações. Né? O cara que não é ligado, ele pode agir de forma com o peito aberto
contra essas organizações. Mas o cara que tem algum vínculo com essas organizações e está na política, não pode agir porque tem o rabo preso. Mas aí desse jeito aí é difícil, porque o cara tem que adivinhar. Ou então tinha que começar fazendo uma limpeza na classe política, porque tem muito. Mas a sugestão dele era exatamente essa daí. Porque, por exemplo, o Moraes essa semana determinou que a Polícia Federal mantenha agora o inquérito constante, igual o inquérito do fim do mundo, como você chama, o inquérito constante, avaliando as ações do crime organizado, principalmente a questão do financiamento. Foi o que ele mandou tocar, que ele acha que a principal ferida do crime organizado é a questão financeira. Se atacar aí, e aí eu concordo com o Moraes, tá certo? Se atacar aí e realmente derrubar o esquema de lavagem de dinheiro, de tráfico de bens, tá certo? Vai. Ele fez isso se lembrando da confusão do Rio de Janeiro. Eu estou errado? Não, foi. Pois aí ele está com a informação dele, digamos assim, fora de contexto. Porque o crime organizado que funciona nas favelas lava dentro da favela. Ou eles usam esses banquinhos pegue e pague por aí que tem, ou então os comércios da favela, quem lava dinheiro para eles. Eles não botam dinheiro em lugar graúdo, não. Ele aí se enganou. Porque um dos motivos deles viverem dentro da favela é porque eles lavam o dinheiro lá. Eu acho que o Alexandre de Moraes não vai conseguir grande coisa. Ele vai conseguir outro inquérito que não tem fim. Não, mas eu acho que o que ele quis ver, tá certo? É que, assim, por exemplo, a turma diz que lá na favela estão os soldados, o pessoal do foguete e tal, que os grandões do tráfico estão no Recreio dos Bandeirantes, estão na Barra da Tijuca, estão em Copacabana, e ele quer que descubra quem são esses medalhões e ver o financiamento da vida desses medalhões e tentar, com base nessa investigação, barrar esses medalhões para que possa afetar embaixo. Tem muito cidadão respeitável, tá certo? Que, inclusive, quando tem procissão, é o primeiro que pega no pau do andor para sair dentro da igreja, que vive financiando crime. Inclusive, eu vi aquela cidadã, que eu falei do nome dela aqui na semana passada, uma ministra do Lula, que eu não sabia nem que existia, uma Macaé. Macaé Evaristo. Macaé Evaristo, tá certo? Nome de uma cidade e nome de um homem, né? Macaé Evaristo, né? Pois bem, tinha o alambiquete do meu avô, chamava Evaristo. Pois bem, é estranho o nome dela, mas ela falando assim que tinha inocente, porque tinha gente que não tinha passagem. Ora, tem gente que vive a vida todinha, nunca ninguém descobre que ele era um bandido, ele morre, todo mundo pensa que foi para o céu e era um bandido, fazia coisa errada. O fato do cara não ter passagem pela polícia não significa que ele seja limpo na realidade. Pode ser limpo do ponto de vista da lógica legal, mas ele pode ser envolvido. Agora, a Macaé Evaristo esqueceu que tinha uma tropa de bandidos trocando tiro com a polícia, e esse cara honesto que ela fala estava lá no meio dos bandidos atirando na polícia. Foi por isso que morreu. 12h43, o nome do sanfoneiro é Adelson Viana. Pronto, é isso aí. Adelson Viana, que o Zé Antônio estava tentando recobrar aqui o cara toca bem. Na memória dele aqui. 12h mais 43 minutos. A gente estava falando aqui sobre essa questão do papel da política no combate às facções e acabou que não tocamos na assinatura do projeto de lei antifacção criminosa que o Lula enviou ao Congresso. O projeto que aumenta penas e investiga de forma mais profunda as facções criminosas no Brasil. O Lula disse: nós vamos mostrar como é que se enfrenta essas facções que vivem de explorar o povo mais humilde desse país. Afirmou Lula, afirmando que a partir de agora esse enfrentamento é uma prioridade do governo federal. Eu me lembrei aqui do camarada de Japão, não sei mentir desse jeito. A propósito disso, eu vou dizer só um aqui. O presidente Lula, na terça-feira, dia 27 de outubro, falou numa conversa com o pessoal da Rede Globo que, enquanto ele fosse presidente do Brasil, não tinha GLO. Você se lembra? Sim. Ele não disse? Na segunda-feira seguinte, eu acho que foi dia 1º de novembro, foi dia 3. Dia 3. Dia 3 de novembro. Ele já decretou uma GLO. O mesmo cara, tá certo? Numa segunda-feira, ele disse que enquanto ele fosse presidente, a não ser que ele tenha deixado de ser presidente, eu não saiba. Porque a GLO é excepcional por conta da COP30. Mas ele não fez ressalvo. Ele podia ter dito: enquanto eu for presidente, eu só declaro GLO para a COP30. Nenhuma mais. Mas ele disse foi assim, que enquanto ele fosse presidente,
do Brasil não teria GLO. Essa conversa dele aí, dizendo que vai atacar o crime organizado e tal, não sei o quê, é porque ele foi orientado pelo Sidônio Palmeira a falar assim, porque o povo tinha gostado da operação lá no Rio de Janeiro. Aí ele foi orientado a falar isso, tá certo? Para poder dizer que estava contra o crime organizado, e ele realmente, eu tenho certeza, que o presidente Lula é contra o crime organizado, ele é contra isso. O problema é que ele tem a dificuldade de agir por causa do convencimento dele de que o cara é bandido por culpa da sociedade. Ele disse lá Há 15 dias atrás. na Ásia que o usuário, tá certo? Não, o traficante. Não, que o usuário era responsável pelo traficante, porque o traficante também era vítima do usuário. É o mesmo presidente Lula. Ele tem um convencimento de que o cara é bandido por culpa de quem não é bandido, porque não deram chance a ele para pegar outro caminho, só sobrou para ele o caminho de ser bandido. Isso é o raciocínio que ele tem. 12 horas mais 46 minutos. O fracasso nacional da segurança pública é patente. É preciso coordenação nacional e redefinição dos papéis para atender o clamor da população. Zé Antônio, aonde está sendo negligenciado? Aonde é que está o ponto de inversão da segurança pública? Porque era para funcionar de uma forma e está funcionando de outra. Por que a população se resigna tanto em relação à segurança pública? Tem apoiado, e essa semana o presidente Lula disse que aconteceu uma matança, o que deixou, inclusive, membros do Congresso Nacional, da base aliada do presidente Lula, atônitos com a fala do presidente, porque toda pesquisa indica apoio popular da população, da opinião pública, em relação a essas ações. Inclusive, o Cláudio Castro disse que outras ações virão em breve, tá certo? Algumas pessoas disseram que é ação de inteligência, outras disseram que é ação física mesmo nas comunidades. Não se sabe ainda. Mas porque o Lula foi nessa semana, Zé Antônio, na contramão e contrariando qualquer prognóstico, resolveu dizer que o que aconteceu lá nos complexos da PEN, do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi uma matança, indo de encontro à opinião pública. Ele está convencido, ele e a cúpula do PT, inclusive o Sidônio Palmeira, que se adotar esse discurso de atacar o governador do Rio, de atacar a operação policial, dizer que foi uma matança, tá certo? Que foi uma execução de Estado e tal, muda a cabeça do povo e o povo passa a não aprovar mais a operação. É esse o raciocínio. É exatamente assim que ele está pensando. Por isso é que ele disse isso. O discurso é orientado pelo Sidônio Palmeira. Pai, eu não sei não, eu não vi esse... eu não vi ninguém, como é que eu digo assim, voltando atrás, mudando de opinião por conta da fala do Lula. Eu vi muito lulista pé da vida com a frase dita pelo presidente Lula, porque realmente foi uma aceitação total da opinião. Tem pesquisa que passa de 90%, gente, 90%. Principalmente entre as pessoas que moram lá. Exatamente, as pessoas da comunidade. Tem pesquisa que mostra mais de 90% de apoio à ação. Deixa eu lhe dizer quanto. Exatamente, as pessoas da comunidade. Tem pesquisa que mostra mais de camarada, o povo brasileiro, tá certo? Chegou a um certo ponto, você vê, a gente via as cenas, corredor de hospital no Rio de Janeiro, cheio de gente no corredor, o médico sem poder atender, confusão na emergência e tudo. Você se lembra dessas cenas? Sim. Aí as pessoas achavam que isso era normal. Aí determinados prefeitos do interior do Ceará, que é onde eu conheço, mas eu imagino que era no país inteiro, deixava a saúde aí ao léu. Aí a hora até no Rio de Janeiro é assim. Aí as pessoas terminaram, as pessoas de uma maneira geral, terminaram se conformando. Quem pôde migrou para os planos de saúde, quem não foi para plano de saúde, que vivia melhor ainda, foi para médico particular. Procure ver o tanto de clínica que montaram em cidade de interior, inclusive aqui em Guaraciaba do Norte, encheu de clínica em todo canto. Porque, de uma maneira geral, os prefeitos negligenciaram com a saúde e o jeito que teve foi os médicos perceberem e cuidarem em montar clínica em cidade de interior, que hoje estão muito bem. Os médicos que montaram clínicas são Benedito, Tianguá, Guaraciaba, Ipu. É cheio de clínica para cuidar de quem tem um dinheirinho. Porque, na realidade, pelo raciocínio da Constituição de 88, tudo isso que era para fazer era o SUS. O povo se conformou com isso aí.
se conformou também que, a partir do primeiro mandato do presidente Lula, de 2003 para cá, a criminalidade tomou de conta do país. Aí as pessoas foram negligenciando, foram banalizando esse estado de coisa com a segurança pública, como banalizaram com a saúde também. Aí, no final das contas, qual foi a alternativa? Foi subir a altura dos muros, foi colocar cerca elétrica em cima dos muros, foi diminuir as andadas de noite, foi ter determinados cuidados. É tanto que tem uma coisa que eu não sei se você já observou, e o querido ouvinte que nos acompanha nesse momento, observou que antigamente o cara tinha o maior esmero para fazer a fachada da casa. Você construir a casa, fazer uma fachada bonita, que ali era a exibição do dono da casa, da família, para mostrar, ó, minha casa é bonita. Embora que ele não falasse com palavras, mas ele fazia aquilo para quem passasse e ver que a casa era bonita. Aí, como o sujeito agora consegue esconder a casa porque tem que fazer um muro alto para ninguém enxergar, agora a fachada é o muro. É muro bonito, com granito, com iluminação e tal. Você já prestou atenção como tão bonito o muro das casas? Verdade. Você vê na zona rural, inclusive aqui na beira da estrada, no rumo do Croatá, tem cada muro bonito, dá vontade de a gente sentar e tirar foto. Tá certo? Por quê? Porque o muro escondeu a casa. Por que que o muro é assim? Por causa da falta de segurança. Tem cidadão que está em casa, de repente um bandido invade, carrega a moto dele, carrega dinheiro, carrega tudo. E está banalizando, o pessoal está se conformando. Quando as pessoas veem que é possível enfrentar, fica feliz, como aconteceu lá no Rio de Janeiro. Aconteceu esse bocado de morte, fatalmente, porque os caras não se entregaram. Quem se entregou foi preso. Prenderam 113. Porque aqueles ali se entregaram. Aí eu vi uma mulher aí fazendo as contas na CNN, era uma pessoa de esquerda, dizendo que estava errado isso aí e tal, porque cadê quando contou os presos com os mortos e o tanto de fuzil para dizer que pouca gente estava armada, que não era preciso matar. Não teve uma que disse que para enfrentar um bandido com um fuzil bastava uma pedra? Foi. Não teve uma que chegou desse ponto? Aí os policiais do Rio de Janeiro, de São Paulo, tudo fazendo gozação, pediram uma pedra. Eu vi um bocado de postagem por aí nas redes sociais. A mulher disse da Rede Globo que a arma, digamos assim, para enfrentar um fuzil, a pistola é muito mais eficiente. Aí, inclusive, mais eficiente ainda era uma pedra para enfrentar um bandido que está armado de fuzil. Aí você podia dar uma pedra a ela e mandar ela entrar numa comunidade dessa aí, para ver se ela saía de lá. Pois bem, aí as pessoas, quando viram a operação e viram a consequência que ela teve, que tirou de circulação 200 e tantos bandidos, uma parte presa, uma parte que foi exterminado, zerado, eu não sei como é que ele chama. Neutralizado. Neutralizado. Pois bem, aí os caras começaram, rapaz, se fizer um serviço bem direitinho, acaba tudinho. Aí começa a pensar, rapaz, eu bem que podia. Lá em Fortaleza, a gente tem contra um resistente que aguentou a casinha com um muro de 1 metro na frente da casa, como era antigamente. Tinha gente que botava umas coluninhas de madeira e uma correntezinha. Como a gente vê nos filmes lá nos Estados Unidos, na Europa, que não tem muro. Você chega numa casa, encosta na janela, na porta da frente dos fundos e tal, porque não tem essa maluquice que tem aqui no Brasil. As pessoas começam a se animar, por isso é que teve essa aceitação. No dia da operação, no dia seguinte, já teve pesquisa e o resultado não chegou a tanto, como essa que você citou, que nas comunidades, a última pesquisa que eu vi publicada chegou perto de 90% de aprovação. Nos primeiros dias estava em 50 e tantos. É porque as pessoas vão caindo na real e vão percebendo, inclusive, o efeito da maioria vai contaminando os outros, tá certo? Vai fazendo esse arraste. Aí as pessoas começam a sonhar com a possibilidade de ter uma vida normal, de poder estar de tardezinha sentado na calçada, de poder ver as crianças jogando bola ali no meio da rua sem risco de pegar uma bala perdida e tudo. As pessoas vão começando a recuperar o direito de sonhar, porque hoje em dia viver numa comunidade dessa é um pesadelo.
12 horas 54 minutos, tocando em frente aqui na coluna Ponto de Vista. A gente vai falar agora, Zé Antônio, sobre as mudanças. Sem Ciro Gomes no PDT, sem Roberto Cláudio, o PDT agora formaliza novos dirigentes sem nenhuma expressão política no Estado, alguns com expressão política local, até em comunidades, não chegando a ter apoio nem sequer municipal, mas com apoio total destinado aos governos do PT em todos os estados da federação. Para alguns analistas, o PDT se amiúda e se inverte agora sendo só um pilar de sustentação ao Partido dos Trabalhadores, não tendo mais identidade própria. E aí, José? É só um pilar de sustentação ao partido. Rapaz, eu não sei nem o que diga, né? A gente tem que esperar um dia para ver, porque na realidade o PDT ficou numa situação difícil, tá certo? Ficou numa situação muito difícil. O PDT, ultimamente, ele só era grande no Ceará. Sim, tá certo? Aí ele ficou pequeno no Ceará, ficou pequeno no país inteiro. É uma consequência natural. Aí, quando está pequeno, é como quem está morrendo afogado e vê uma tabuazinha, se agarra com ela. Parece um navio. Tá certo? A saída que o PDT encontrou foi se atracar com o poder. 12 horas e 56 minutos, então o STF inicia o julgamento da denúncia contra o Eduardo Bolsonaro no dia 21 de novembro. Para muita gente, só para forma, porque todo mundo já sabe, pelo menos em tese, né? Porque não tem ainda o julgamento de direito, mas todo mundo já sabe que vai sobrar o espinhaço do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Dificilmente vai ser extraditado caso venha a ser condenado pela Suprema Corte brasileira. Antônio, você aguardar por um julgamento que você já sabe o que vai ser o resultado é esquisito? Ou as pessoas já estão se acostumando com isso, já estão vendo isso como normal aqui no Brasil? Aqui o Supremo Tribunal Federal, ultimamente, tá certo? No que concerne essas questões de natureza política, não tem julgamento. Tá certo? Ele está, na realidade, já. O julgamento é uma farsa. Eu vi um jurista dizer essa semana que o Supremo hoje só cumpriu o rito para poder justificar que seguiu o trâmite do processo. Pronto, você disse tudo, não precisa mais nada. 12 horas mais 57 minutos, tá complicada a situação do Bolsonaro aqui, eles já tiveram aí no poder, mas rapaz, agora chama, o Chibata tá encontrando eles, né? O Chicote tá encontrando eles aí, de todo jeito, por onde quer que vá, né? Vamos lá para frente, então, Zé Antônio, essa semana, o deputado Moço Rodrigues esteve num evento em Itapoca, acompanhando o governador Eumano de Freitas, o ministro Camilo Santana, inclusive, vereadores de Fortaleza foram barrados de entrar nesse evento, tem uma confusão medonha lá. Mas, durante o evento, Moses declarou apoio ao Eumano, expôs a divisão na Federação União Progressista do Estado do Ceará, já que o capitão Wagner está com o Ciro Gomes. O capitão Wagner, na rádio do Cid Gomes, em entrevista à rádio do Cid Gomes, a Voz FM lá de Sobral, para muita gente uma surpresa, o capitão Wagner numa rádio do Cid Gomes, mas aconteceu essa entrevista, ele disse que a Emília Pessoa, perdão, e o Moisés Rodrigues, caso quisessem marchar junto com o governador Eumano de Freitas, teriam que buscar um outro partido, uma outra agremiação, outra legenda. E aí a Fernanda Pessoa já se reuniu junto com o Moisés Rodrigues, com o Rueda. Já bateu foto, já saiu na imprensa nacional hoje. E aí, José, essa bagunça aí dentro do União Brasil vai dar em quê? Vai dar em desunião Brasil. União Brasil é para ver se cola. O nome parece que não foi muito bem botado, não. É um saco de gato danado, tá certo? Você junta gente de toda tendência. Eu acho que o Brasil se acostumou durante muito tempo na ditadura com o bipartidarismo, que a rigor é o que funciona nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pode ter partido à vontade, inclusive pode ter candidato independente. Nós tivemos agora na eleição para a prefeitura de Nova York, o ex-governador do estado de Nova York, que andou renunciando por causa de denúncia de assédio sexual, era não sei o que, o nome dele, né? Que ele foi, inclusive, promotor de justiça. Ele queria ser o candidato pelo Partido Democrata. Como o Partido Democrata escolheu o cara que foi efetivamente eleito, ele foi candidato independente. Lá ninguém é obrigado a ter partido. Mas, a rigor, só tem dois partidos nos Estados Unidos, é o democrata e o republicano. E aqui no Brasil, durante algum tempo, eu acho que até inspirado nesse exemplo, colocaram
essa mesma situação, só tinha 2 partidos. Depois, como tinha muita confusão, muita divisão, criaram a sublegenda. Cada partido podia ter até 3, né? 1, 2 e 3. Então, a rigor, no Brasil existiam 6 partidos, né? E eu acho que devia ter havido algum tipo de limitação para evitar essa proliferação de partidos. Estão querendo diminuir, mas nesses dias o TSE andou autorizando o registro de um partido aí qualquer. Partido Missão, que pertence ao MBL, do Pois é. Kim Kataguiri. Pois é, já tem outro partido sendo criado. Aquela legenda é 14, né? Era a legenda do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Agora, o 25, que era do antigo PFL, que já foi do DEM e tal, agora tem um partido com ela também, com o 25. É um partido do nome estranho que eu nunca tinha ouvido falar. Mas é assim, o Brasil precisa resolver esse problema de natureza partidária. O partido precisa passar a ter força. É interessante. PRD, Partido... Renovação Democrática. Olha. Pois bem, o Brasil precisa criar partidos que sejam efetivamente partido e não ajuntamento de políticos para dar certo as mutretas, os interesses particulares de cada um. É um negócio complicado, partido aqui no Brasil. Talvez seja mais difícil resolver o problema dos partidos que do crime organizado. Certo? Eu acho que a tarefa é pior, é mais difícil. Ah, meu Deus do céu. Então, Roberto Cláudio se fez. Eu estou vendo gente, aqui eu já estou vendo, aqui é uma pessoa diz, rapaz, o Brasil, você sabe o que ia dar certo aqui? Era uma monarquia. Eu já vejo alguém com essa ideia. Monarquia, voltar aí para os Orleans e Bragança, é? 13 horas mais 1 minuto. Não, do jeito que está se criando essa monarquia no outro dia, o rei era o Alexandre de Moraes, não tinha nem o que pensar, não. Nós ia ter um rei pelado, tá certo? Aqui tem aquela fábula do rei tá nu, tá certo? Daqui ia ser pelado. O rei, mas era só do pescoço para cima. O rei mal coroado, não queria o amor no seu reinado, pois sabia não ia ser amado. Amor, não chora que eu volto um dia. 13 horas mais 2 minutos, Antônio. Agora falando sobre a filiação do Roberto Cláudio em Brasília. O Roberto Cláudio foi o menos importante, o menor destaque da filiação foi o Roberto Cláudio. Porque a imprensa explorou exatamente a relação entre Ciro Gomes e Capitão Wagner. Antes, inimigos ferrenhos, Ciro Gomes encheu o Wagner de elogios, disse que viu nele um espírito público fantástico, que estava agora tendo a oportunidade de conhecê-lo e conhecer também as suas intenções, que falava de forma cega, por confiar cegamente no irmão, e pelo fato de ser irmão, se referindo a Cid Gomes, achava que este não poderia errar, e falava porque confiava cegamente no irmão. E o que falava para proteger também a história política do irmão. Deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ligados à sigla do Cid Gomes, que não é do Cid Gomes, é do Eudoro Santana, pai do Camilo, fizeram um manifesto de apoio a Cid Gomes, depois da fala do Ciro Gomes. E aí, Zé, você já comeu lá na cozinha deles lá, você conhece como é que é o esquema lá. Para muita gente foi uma surpresa o que o Ciro falou do Cid, porque realmente foi pesado o que ele disse. Há um incômodo muito grande do Ciro com a defesa impertigada que o Cid tem feito do deputado Júnior Mano. Tá certo? Isso incomoda muito o Ciro. Incomoda muito o Ciro também a história do irmão no PSB, por razões óbvias que eu vou me guardar aqui de comentar. Certo? Se você for olhar o tanto de gente que o Ciro Gomes cita, filiado ao PSB, que fez malinação e o partido não expulsou e nem nada, certo? Tem um bocado aí. Você já tem ouvido falar, né? Então, ele incomoda ele que o irmão esteja junto com esse povo. E o irmão, o Cid, diz que não consegue aceitar ver o Ciro junto com a traçaeira que o Ciro está se ajeitando, tá certo? Acha que as companhias do irmão, tá certo, não são recomendáveis e o outro acha a mesma coisa do outro, tá certo? E dois bicudos não se beijam. Eu nunca vi um prego entrar no, tá certo? Tá desse jeito aí. Então, o fosso entre os dois está aumentando. E aí, eu, observando o depoimento do Ciro, que você se refere aí, na filiação do Roberto Cláudio, essa história de que ele foi induzido ao erro
que é o que ele quer dizer, tá certo? Pelo raciocínio do irmão que contava as histórias para ele, não tem homem no mundo que não seja influenciável, todo mundo é influenciável. Você diz, não, eu só faço as coisas do jeito que eu acho que devo, eu não sofro influência de ninguém, não está falando a verdade, porque todo mundo sofre influência de alguém. Eu sempre consegui ser infenso aos, digamos assim, aos encantos do bajulador, do puxa-saco. Eu sempre consegui me salvar disso aí, eu sempre já fui prefeito 3 vezes, nunca deixei que puxa-saco vicejasse por perto de mim. Mas o cara que chega e lhe influencia, não tem quem se livre, porque às vezes você nem percebe. O cara conta assim, ampassando uma coisa, ele solta ali uma indiretazinha a respeito de uma coisa que deixa você pensando, você nem percebe que ele está lhe infernando. Mas aquilo vai se acumulando na sua cabeça, quando cuida, você faz uma avaliação errada de uma pessoa, ou então faz uma avaliação pelo raciocínio dos outros. Porque às vezes você nem conhece a pessoa e já tem uma forma de pensar a respeito de uma pessoa que você nem conhece. Certo? Então, influenciável, todo mundo é. E foi isso que o Ciro reconheceu. Apesar dele ser um cara inteligente, perspicaz, astuto, ele reconheceu que foi influenciado. E isso aí acontece todo dia, em todo canto, do camarada. É o famoso tomar cria pelos ouvidos. Certo? Mas Antônio, a declaração dada pelo Ciro Gomes teve aí um manifesto dos deputados em apoio ao senador Cid Gomes. De alguma forma, isso diminui a tensão, o clima? Como é que você vê isso aí? Eu acho que piora, porque, não sei, usando aqui, vamos dizer, a turma diz, eu vou aqui, vou repetir do jeito todo mundo. Merda, quanto mais mexe, mais fede. Tá certo? É melhor deixar quieto, para ver se se acomoda. Meu Deus do céu. 13h mais 6 minutos. Zé Antônio, a polícia, o Distrito Federal pediu um laudo para saber se o Bolsonaro pode ir para o regime fechado. Isso porque a imprensa diz que o Alexandre de Moraes já recebeu as imagens de uma cela onde o Bolsonaro deve cumprir sua pena. Lembrando que hoje começou o julgamento aí dos embargos referentes à condenação do núcleo crucial da trama golpista, ou seja, o núcleo que tem o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, já está tudo certo que ele vai para a Papuda, tá certo? Agora, se vai ficar lá por muito tempo ou não. Eu disse isso antes do julgamento. Pois é, que se vai ficar lá por muito tempo ou não, é uma questão. O Alexandre de Moraes está se vingando do Bolsonaro. De tempo. Mas, Zé Antônio, o cara vai por. Começou os embargos, mas antes, né, na quarta-feira, já se noticiava que o Alexandre de Moraes já tinha as imagens da cela onde o ex-presidente Bolsonaro vai cumprir a pena. E aquilo é vazado de propósito, que é para poder ir matando na unha devagarzinho. Desde quando ele colocou tornozeleira, depois prisão domiciliar, ele está treinando o povo para se acostumar. Agora está treinando o povo para se acostumar a dele ir para a Papuda. O Alexandre de Moraes é frio e calculista, ele é um psicopata, tá certo? E sádio. Ele está tendo o maior prazer. Eu acho que ele tem orgasmos psicológicos e tal, por conta da, digamos assim, da vingança maligna que ele está exercendo em cima do Bolsonaro. Eu nunca tive dúvida. Tu sabe como é o nome da assessora dele que foi lá, dar uma olhada, dar um bacureiro? É aquela que gosta de ver neguinho sofrer. Ela tem um nome esquisito, um nome de japonês, alguma coisa assim. Foi ela que foi lá fazer a avaliação para ele. Foi fazer a varredura, disse que estava procurando lá um local que fosse mais bem policiado e que tivesse menos preso, perigoso. Tá certo? Então ela foi procurar um lugar bom. Caraçunara, sei lá. Uma assessora dele é uma mulher, que era quem orientava o Taliaferro e outro juiz que um dia desse correu lá do gabinete do Moraes a fazer relatório para satisfazer os desejos do ministro, inventar coisa dessa natureza aí. Ela tem um nome estranho, é o nome de japonês, não é uma mulher. Foi ela que foi lá na Papuda, junto com outra assessora do Moraes, mas quem ia comandando era ela. Ela é a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes. Mulher poderosa, então, essa daí. Então, colocar um vídeo aqui para. Secretária do Cão. Defensores públicos do Ceará, 61,8% relatam casos de ameaça, violência física ou moral aqui no estado do Ceará. Um outro ponto do levantamento mostra que mais da metade dos defensores públicos do estado do Ceará estão lotados
todos na capital, ou seja, a interiorização é um desafio aqui no estado do Ceará e também em mais outros 14 estados. Eles passam para os municípios, mas acabam não prestando o serviço nos municípios, nas comarcas, nas comarcas, chama mesmo, né? né? Comarca para as quais eles foram aprovados. Retornam brevemente para Fortaleza. Vão algum tempo, depois conseguem se transferir para Fortaleza. Vai funcionar, Zé Antônio, para a população que precisa de fato do atendimento desses profissionais. Eu estou falando aqui dos defensores públicos, que são grandes profissionais, deixar aqui bem claro, mas lá de Fortaleza eles vão conseguir atuar de forma efetiva e eficiente e eficaz no interior do estado do Ceará? Voltando aqui para o ano de 1987, eu estava no TRE, mais o Orlando Lima, quando estava sendo aprovado lá no TRE, numa sessão do TRE, a realização do plebiscito no Croatá, para o povo dizer se queria se emancipar de Guaraciaba. E esse plebiscito aconteceu no dia 13 de dezembro de 1987. Mas lá na sessão, o relator, que era o desembargador Zé Maria de Mello, irmão do Moés Loyola, ele falava que o município, todo município devia ter promotor, devia ter juiz, devia ter casa para juiz, casa para promotor, para o juiz e o promotor morar na cidade, para viver a vida da cidade, para poder o município ter uma feição completa e ter, na pessoa do juiz e do promotor, a aplicação da lei de forma segura, com assistência ao cidadão e etc. e tal. Passado o plebiscito, houve eleição, eu fui eleito o primeiro prefeito e fui conversar com o desembargador Zé Maria de Mello, no momento oportuno, exatamente quando ele virou presidente do tribunal, sobre essa conversa dele lá. E ele cumpriu rigorosamente. Ele implantou comarca no Croatá, primeiro comarca vinculada, num prédio cedido pela prefeitura, depois construiu o fórum, construiu a casa de juiz, foi promotor, tudo para lá. Agora não tem mais nada. Tá certo? O Brasil está crescendo como rabo de cavalo, no rumo de baixo. O juiz, a maior parte se acostumou. Fica em casa, lá onde ele mora, em Fortaleza. Fica lá fazendo as audiências tudo online. Virou isso aí. O Brasil está desse jeito. É fundamental numa audiência, o olho no olho, para o juiz às vezes perceber quem está falando a verdade, quem está mentindo. O juiz não estando presente na audiência, olhando para os olhos das pessoas, o sentimento é diferente. Fica uma coisa muito impessoal. O juiz tem que morar na cidade, o promotor tem que morar na cidade, tem que escutar as fofocas, tem que ir na farmácia e em algum lugar que as outras pessoas andem, no mercantil e tal, para viver a vida do lugar. Para poder saber a mecânica dos fatos, saber como as coisas se processam, ficar perto para ver a questão da criminalidade, como é que está indo a inclinação do jovem e tudo. Aí agora do Croatá, por exemplo, tem mais comarca, tem mais nada, tá tudo entregar barato, tá por conta do PS Boi. Certo? Aí a Defensoria Pública pega o mesmo rumo, soldado da polícia pegou o mesmo rumo, agora o cara passa no concurso da polícia e quer ficar em Fortaleza. Se não consegue ir para lá, faz pressão e o comando coloca o camarada para trabalhar uma semana e folgar 3. Tá certo? Ele passa uma semana no interior à força, aí passa 3 semanas em Fortaleza, tem outro meio de vida e tudo. Desse jeito vai acabar com criminalidade nunca, certo? Porque vai faltar defensor público, está faltando juiz, está faltando promotor, faltando polícia. Como é que você vai acabar com o crime? Tá vendo aí onde é que está a raiz? 13h03, olha, Zé Antônio, nosso Permissão para me retirar. Não, ainda tem muita coisa interessante aqui na coluna, Zé Antônio, porque assim, a oposição da Assembleia Legislativa aqui do Ceará propõe uma CPI para investigar a expulsão dos moradores por facções no estado do Ceará. Eu vi aquele capitão ex-BOP, que foi o Tem cara que 10 anos que inspirou, fazia isso. e foi o cara que inspirou exatamente o capitão Nascimento, que ele disse que é vergonhoso o que acontece no estado do Ceará quando a população chama a polícia para garantir o seu direito, que é um direito constitucional, o Estado tem a obrigação de prover a segurança do cidadão, e ao invés de a polícia ir prover essa segurança, ela vai para escoltar o cidadão a se retirar da sua residência porque ele recebeu uma determinação dada por uma facção criminosa. E aí a proposição de uma CPI num momento como esse, onde cresce a oposição no estado do Ceará por conta do nome de Ciro Gomes, que pode ser um candidato, mas o Ciro Gomes também disse um negócio interessante, que daqui a pouco vou pedir o Zé para comentar, porque ele disse que agora está um soldado do PSDB e vai cumprir qualquer missão.
que para muita gente colocou aí uma pulguinha atrás da orelha. Será que essa missão pode ser a presidência da República? Mas daqui a pouco o Zé Antônio fala. Nesse momento, Zé Antônio, uma CPI para falar sobre segurança pública no estado do Ceará seria ruim para o governador Elmano de Freitas? Eu não sei, talvez seja bom para ele, né? Ele pode fazer a manobra dele. Parece que dos 46 deputados ele tem 51, né? Não? Ele bota o presidente, o relator e os membros, faz do jeito que ele quiser. Eu sei que CPI não vai resolver nada, tá certo? Ela vai ser inócua. E essa declaração do Ciro, Zé Antônio, que é um soldado do PSDB, abriu aí margem para a interpretação de que, por acaso, ele possa assumir a missão não estadual e sim a nível nacional. Você o que pensa? Ele está devidamente capacitado para as duas coisas, mas eu acho que esse momento era o momento dele cuidar do Ceará, tá certo? E fazer do Ceará uma vitrine para mais na frente partir para o Brasil. O Lula não está com 80 anos querendo ser candidato à reeleição? Aí o Ciro só completou ontem 68. 68, exatamente. Certo? Ele ainda tem 12 anos para chegar onde o Lula está. Dá tempo ele ser governador 2 vezes e ainda ser candidato a presidente, tirar um mandato, tá certo? Para chegar nos 80 anos. Seria bem interessante. Eu acho que ele podia fazer do Ceará um espelho, tá certo? Um exemplo para o país. É muito mais fácil você resolver o problema aqui, usar o Ceará, tá certo? Como projeto piloto. E depois sair para o Brasil. São 13 horas mais... Porque às vezes você tem que... Quando você está andando numa mata que desconfia que está perdido, o caminho menor que você encontra para chegar onde quer é voltar para o começo e sair de novo. Eu acho que está faltando o Ciro voltar para o começo. Eu acho que ele saiu daqui antes do tempo. Ele foi candidato a presidente a primeira vez em 2002, não foi? Não, em 98. Foi em 98? Foi em 98. Em 98. Pois bem, eu acho que naquele tempo era para ele ter sido candidato, era governador aqui no Ceará de novo. Mas aí ele já tinha projeção nacional, tinha sido ministro do Itamar Franco e tal, aí ele pegou esse rumo aí. Mas enganchou na pouca força, tá certo? Existe uma rejeição em cima de nordestino, existe uma rejeição em cima dele por conta dele ser um camarada muito direto, muito sincero na forma de falar, não ter papa na língua, xinga alguém quando ele acha que deve, essa coisa toda. Mas eu acho que ele pode refazer o caminho. Ele está andando na mata e ainda não encontrou o caminho. Ele volta para o começo e o começo é aqui. 13 horas mais 17 minutos. Antônio, o Tiririca mudou o domicílio eleitoral para o estado do Ceará, mudou de partido do PL, do partido Bolsonaro, para o PSD. Vir para o estado do Ceará, segundo ele, era um sonho, e agora vir representar o estado do Ceará. Ele vai ser candidato a deputado federal na eleição do ano que vem. Apresentou a filiação ontem, ladeado pelos Domingos, né? Domingos Neto e Domingos Filho, que são os representantes do PSD aqui no estado do Ceará, mas não cravou se vai marchar com a situação ou a oposição no estado. Já em relação à mudança de partido, ele deixou claro que uma das coisas foi a chateação que teve por conta de ter perdido o seu número, que era o 2222, que foi tirado dele, embora ele fosse o candidato mais votado da história do estado de São Paulo, e dado ao Eduardo Bolsonaro na campanha eleitoral de 2022. Vale salientar que o Tiririca é cearense, nascido em Itapipoca, mas nunca esteve candidato aqui. Sempre que foi candidato foi pelo estado de São Paulo, e agora, ontem, anunciou a mudança do título do domicílio eleitoral aqui para o estado do Ceará, a mudança de partido do PL para o PSD, que é o da sigla 55, igual do prefeito aqui de Guaraciaba, Cefas Melo, e vai concorrer, porque o Zé Antônio avaliasse aí o contexto geral. Aqui será que ele vai ser o 55, 55? Ah, eu não sei. Ele gosta de repetir o mesmo número, né? Aí teve um detalhe, lá em São Paulo, pior do que tá, não fica. Aqui vai ser melhor do que tá, fica. Exatamente, melhor do que tá, fica. E aí, José Antônio? Ele vai votar no Ciro? Sei não. Porque se votar no mesmo, fica o mesmo. Né? Ele não quer. E eu achei engraçado aí, você falou que ele ainda não está definido se vai ser situação. Ele não travou se vai... E o partido que ele entrou é de que lado? É da base. Pois é, não tem uma filha do dono do partido, irmã do outro dono do partido, que é vice-prefeita, Fortaleza? Gabriela...
Gabriela Aguiar. Pois é. Gabriela Aguiar. Mas sim, sim. Não sei como é que ele está entrando num partido de gente que é da base do governo e não sabe que lado fica. Mas muita gente É porque ele é o Tiririca, por isso que ele não sabe de que lado fica. Tá certo? Mas muita gente comenta aí que a posição do Domingos Filho ainda pode ser moldável, né? Você lembra que o Domingos Filho foi candidato a vice na chapa do Roberto Cláudio em 2022. Só lembrando. Tá bem pertinho, né? Para quem não. E mais para trás ele tinha sido candidato a deputado e derrubaram a candidatura dele, alguma coisa assim. Ele lançou, mas não foi para frente, né? Porque ele achou que não dava certo. Exatamente. Ele com Maria Gomes. E acabou que deu, né? Depois passou, mas não dava mais certo. Então, só para finalizar aqui, ano que vem 2 votos para o Senado Federal, e aí a oposição e a base governista estão buscando estratégia para não dividir os votos no pleito que contará com 2 vagas de senador. Ou seja, qual é a preocupação, segundo alguns analistas de política? É que eles estão preocupados, tipo assim, da pessoa dar no cravo na ferradura, a pessoa ser convencida por algum dos lados a votar em um senador de uma posição e um senador da outra posição. É motivo de preocupação, José? Quem é que está com essa preocupação? Os dois. Os dois, tanto situação. Então, desse jeito, o risco que corre o pau, corre o machado. Se a preocupação é dos dois lados, tá certo? Termina anulando, ficando uma coisa pela outra. Aqui no Ceará tem um histórico do governador arrastar senador. Tá certo? O único caso que inverteu foi na eleição passada, que o Camilo Santana, tá certo? Que foi o candidato a senador. Ah, sim, eu pensei que tinha sido. Porque em 2010 foi eleito o Tássio e o Camilo, né? Não foi, não? Camilo? Sim, o Camilo foi eleito governador e o Tássio foi o senador, não foi o. Mas eu estou dizendo, tem uma tradição. Tem uma tradição do governador arrastar os senadores. O senador. O Tássio foi eleito em 14. Foi em 2014. Que foi na eleição do Camilo. Pois é, mas você falou 10. Em 10 foi 10 ele foi rodar. O Tássio. Ele rodou em 10. Ele perdeu para o Eunício Pimentel. Aí, quando foi em 14, o Tássio conseguiu se eleger. Foi o primeiro caso, tá certo? Ele, digamos assim, não foi eleito do mesmo lado do candidato. E isso era uma vaga, em 2010, né? 2010 só uma vaga. Só uma vaga. Só uma vaga e o Tássio conseguiu ser eleito sem ser do lado do governador. Mas, devido a ele ter rodado em 2010, os Ferreira Gomes não se buliram muito. Quem era o candidato que rodou do lado do Camilo? Quem foi o candidato a senador? Nem me lembro quem foi. Foi o Mauro Filho. Foi? Foi o Mauro Filho. O que era o Mauro Filho não tinha força, não tinha, digamos assim, era o Maurinho. Impulso para se eleger senador. Mas assim, enfim, mas é difícil. Agora, a primeira vez que um senador puxou o governador, porque lá no caso, em 2014, tá certo? Primeira vez que um senador puxou o Camilo não puxou o senador, tá certo? E nem o Mauro Filho puxou o Camilo. Agora, nessa eleição passada, foi a primeira vez aqui no Ceará que um senador conseguiu puxar o governador. E foi o Camilo Santana puxou o Elmano. Só notícia aqui em primeira mão, 23 minutos atrás aqui, saiu a decisão do Moraes. Ele rejeitou o recurso do Bolsonaro e deu voto para manter a condenação pelo golpe, que não é surpresa para absolutamente ninguém. Os advogados do ex-presidente alegaram na peça injustiças, erros e equívocos no julgamento que condenou o Jair Messias Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Portanto, o voto do relator já está dado, viu, gente? Não vai ter, ele rejeitou o recurso do Bolsonaro e manteve. Faltam os outros. Esse julgamento começou hoje e deve durar até a próxima sexta-feira, dia 14. Falta os outros, que é ele mesmo. Tá certo? Eu vi essa notícia quando eu ia passando em Santa Quitéria. Certo? Mas você está vindo de Fortaleza agora? Está vindo de Fortaleza. Então, acabou de ser publicado aqui no Ponto de Poder. Pois bem, mas eu terminei agora. Tu me interrompeu, eu perdi o fio da meada. A gente estava falando que você estava dizendo que o Camilo foi o primeiro senador a puxar o governador. Pois, isso aí eu terminei de dizer. Mas agora, dessa vez, um candidato que tem, digamos assim, é a impressão que se tem, pode até ser que eu esteja enganado,
eu ainda hoje, tá certo? Nunca vi um local onde você toca na possibilidade do Ciro ser candidato a governador, para não ser praticamente unanimidade as pessoas dizerem que votam nele. Rapaz, então você falando aí, vou lhe pedir licença aqui, porque eu vi uma enquete do Guaraciaba na Realidade, que é uma página. Deixa eu ver aqui como é que terminou a enquete. Mas eu queria que visse outra coisa. Saiu uma pesquisa ontem, né, de opinião já a respeito do Lula, com já a influência aí da mega operação da polícia no Rio de Janeiro. Não sei se você viu a pesquisa, mas tem uma pesquisa aí, Genial Quest. Perfeito. Houve uma queda do presidente Lula, um crescimento da oposição, alguma coisa assim, que já está, digamos, o Tarcísio, a Michelle e o Ratinho já estão empatando com o presidente Lula. Tá, E o Zema, e o Caiado e um outro aí qualquer já melhoraram. O Eduardo Bolsonaro já estão com a diferença menor, só tipo 10 pontos. Houve alguma movimentação. Estou tentando buscar aqui, mas não estou encontrando, não. Houve alguma movimentação. Deixa eu ver se eu encontro pelo menos essa daqui. Pesquisa. Número de nova pesquisa confirma fragilidade do governo Lula. Segurança pública. Número de nova pesquisa. Eu não tenho esses números de. Eu não tenho os dados dos números aqui, não estou encontrando, não. Geralmente, quando essa pesquisa sai, a gente recebe logo. Essa pesquisa sai, recebe logo. Só tem de um mês atrás uma pesquisa. Aqui tem aqui, Zé Antônio, os entrevistadores da Quaest começam o trabalho em campo nesta quinta-feira, dia 6. Mas eu pensei que já tinham Não, terminado. não, tá aqui. Começam. Vamos logo Eu ver. já vi comentário a respeito de mudança dos números. Não, ó. Teve um há 3 dias que saiu aí. São 2.004 eleitores, 16 anos ou mais, de hoje até o dia 10, com previsão a ser divulgada em 2 etapas. Na quarta-feira, dia 12, saem os dados sobre a avaliação do governo, e na quinta-feira, dia 13, os cenários eleitorais para 2026. Começou hoje a pesquisa, não é ainda o resultado ainda. Começaram hoje os Mas levantamentos. eu vi o resultado de alguma, falando em algum número aí, a pesquisa no dia 3, se eu não estou enganado. Tinha sido feita a partir do dia 3. Eu estou procurando aqui o resultado aqui, Zé Antônio, porque dessa enquete aqui, e só um segundo de você aí, que eu sei que você está com pressa de sair, mas só para a gente ver aqui esse levantamento, você falando aí da questão da aceitação do nome do Ciro Gomes quando candidato. Eu acho legal que tudo que a turma coloca de postagem criticando o Ciro Gomes, inclusive os companheiros de imprensa aí, o Roberto Moreira, por exemplo, que é um colunista de política muito respeitado, mas ele foi dar uma patadinha no Ciro Gomes e a turma pegou pesado com ele. Apanhou que só personagem de desenho animado. Rapaz, a turma pegou realmente, batendo foi com chicote mesmo, não tiveram pena não, viu? Ou jacaré com pica-pau. Foi mais ou menos por aí. Deixa eu ver aqui. Eu tô abrindo aqui, gente, uma enquete do portal Guaraciaba na realidade. Tô abrindo aqui, gente, uma enquete. Pronto, tô vendo aqui agora. Ciro Gomes, Eduardo Girão e Eumano de Freitas. Foram 1.400 pessoas que participaram. Vou mostrar aqui para vocês aí na tela. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para que vocês vejam aqui a Guaraciaba na realidade.
Aí na tela aí, ó, para vocês. Eu ainda não estou enxergando. Mas eu vou não estar enxergando porque o Ciro tem tanto voto que tampou o número dos eleitores. Vai, ó. Tá na tela para você, ó. O Ciro Gomes, nesse levantamento aqui da Guaraciaba na realidade, a enquete, né? A enquete GR aqui, cenário político para 2026. Ciro Gomes teria, segundo a enquete aqui, 88% dos votos em Guaraciaba. Eduardo Girão, 3%, Elmano de Freitas, 9%. Tá aqui. Certo? Estou só divulgando uma enquete. Bom lembrar não é que pesquisa, Eduardo Girão- não tem fundamentação científica, deixar bem claro, tá certo? Não tem fundamentação científica, não tem registro no Tribunal Regional Eleitoral. Nós não estamos em período onde é proibida a divulgação dessas enquetes, por isso é que eu estou mostrando. Guaraciaba, na realidade, é a página mais acessada aqui do município de Guaraciaba do Norte, uma pesquisa aí para o cenário eleitoral de 2026. De quem é o... É do Matheus. A Guaraciaba na realidade. O portal mais acessado daqui na rede social Instagram, certamente. Mas é assim, onde eu toco no nome do Ciro, tem 10 pessoas, quando não tem um que não vota. Tá certo? É uma unanimidade, é impressionante. 13h31, Zé Antônio, algo mais que você queira colocar? Então, obrigado aí pelo carinho da audiência, tá certo? Vamos pedir a Deus que o Brasil melhore. Está precisando. Por enquanto, nós estamos vivendo de narrativa, tá certo? E, como dizia meu tio Josa, fumaça não assa carne. Tá certo?